Novas imagens do Ciclope, Doutor Destino e vários outros personagens de Vingadores Doomsday vazaram na internet nos últimos dias. Mas será que essas imagens são de inteligência artificial ou são verdadeiras? Por isso que eu, JM Carneiro e o Luciano Teixeira do canal Podkicks nos juntamos, nos unimos para trazer a resposta para vocês. Nós convidamos o Felipe Santos, que é um especialista em inteligência artificial, para desvendar esse mistério. Essas imagens são reais, são fake, são imagens criadas em cima de imagens reais que alguém viu e comentou na internet como são essas imagens. Então a gente está trazendo aqui para você agora um conteúdo muito valioso. Então o Luciano agora vai falar um pouco mais com vocês e já fica aqui o meu convite para você se inscrever no canal, tanto aqui no Cultura Pop Cia quanto no Podgeeks, porque aqui a gente traz os melhores conteúdos de Vingadores Doomsday para você. Esse ano de 2026 a gente vai fazer a cobertura completa, então já fica aqui com a gente nos dois canais, porque é muito conteúdo de qualidade. O Luciano hypando mais a galera e eu trazendo mais essa parte jornalística. Enchi o saco do Luciano, falei, vamos fazer esse vídeo, a gente fez e quero muito agradecer aí o Felipe Santos, que trouxe essa novidade pra gente. Então fala aí, Luciano, e agora vamos com o Felipe depois. Esse vídeo é em parceria com João Marcos Carneiro, que é um jornalista. Eu achei que o cara, como jornalista, é um cara extremamente competente para fazer esse vídeo junto comigo e essa collab especial de início de ano. Mas antes, já coloca aqui nos comentários Hype Vingadores. Se você tá no hype, se você não vê a hora de surgirem cada vez mais imagens de Vingadores Doomsday, os novos trailers que estão chegando, e realmente isso vai ser cada vez mais insano. Então coloca aqui nos comentários Hype Vingadores. O intuito desse vídeo nunca foi desmerecer os vazamentos anteriores de descrições que surgiram de Vingadores Doomsday desses personagens, e sim trazer uma análise mais detalhada sobre as imagens que começaram a surgir depois desses vazamentos, tá? Porque essas pessoas que vazaram são pessoas extremamente competentes e eu absolutamente confio neles, tá? Nos últimos dias, entrar nas redes sociais tem se tornado realmente uma tortura. Imagens que muitas pessoas não sabem distinguir se são reais ou se são fakes. Matérias, quando a gente entra para ler, para ver alguma notícia nova que apareceu, sensacionalistas com imagens, mais uma vez, complicadas de serem avaliadas, e até agora ninguém se posicionou como especialista sobre o caso para ajudar a dar uma luz, uma solução para esse problema. Eu sou Felipe Santos, atuante na área de design gráfico já há mais de 5 anos. Trabalho também com criação de projetos de embalagem, criação de mascotes, utilizando inteligência artificial. E o que me dá o respaldo sobre tudo isso é a questão de marcas e patentes, pois é algo que também trabalho, é um serviço que ofereço. Então, ter uma análise clínica sobre cada caso é a minha especialidade, é o que eu faço e vendo ao meu cliente. Então, eu venho aqui ajudar o Luciano a ajudar vocês a se localizar nesse mundo que é terra de ninguém, que chama-se inteligência artificial, aonde o que era para ser usado para o bem ou para ganhar dinheiro, como no meu caso, vem se tornando um transtorno quanto mais para quem trabalha com criação de conteúdo, porque o fake, a mentira, parece ser mais fácil do que utilizar essa ferramenta para se alavancar. O que vem aparecendo muito nos últimos 5, 6 dias são essas imagens do Ciclope, como outras da Mística, do Magneto, do Doutor Destino. E eu já adianto, são todas fakes. Elas podem sim ter sido geradas a partir de uma imagem em comum, de um vazamento real, mas o que vem sendo replicado na internet é efetivamente fake. Aqui existem várias inconsistências, e para corroborar isso que eu vou passar, eu fiz essa imagem aqui como teste. Perceba, nessa imagem a gente tem uma iluminação específica, saturada, um estilo de tecido muito específico, um estilo de tecido na calça específico também e botões também escuridos. Quando a gente passa essa imagem para uma outra, perceba que mantém-se a mesma pessoa, mantém-se a consistência, mantém-se vários padrões
canônicos, vamos dizer assim, mas que de imagem para imagem, a olhos um pouco mais apurados, vão ver que existe distorância no tecido, distorâncias de detalhes, que outrora, se fosse apenas uma imagem, seria quase impossível distinguir. A mesma coisa acontece aqui com o Ciclope. Perceba que essa imagem é um espelho desta, mas detalhes como a linha que aqui não tem e aqui tem, um detalhezinho que fica vago aqui e mais para frente ele aparece. O próprio óculos, né, tem vários detalhezinhos que a gente notoriamente vê que é fake. E o próprio caimento do tecido, que não é algo usual. E eu falo isso com propriedade porque minha esposa é fotógrafa. Eu trabalho tratando as imagens que ela faz, as fotografias que ela tira. Então eu entendo de tecido, entendo de tratamento de imagem e entendo que se essas são imagens de fotografias cruas que ainda vão ser tratadas para se tornar imagens publicitárias, tem muita luz, tem muita saturação para o que normalmente é usado na marca. Vou trazer como exemplo o que aconteceu com o Capitão América ainda em Ultimato. As imagens que vazaram na época são imagens escuras, densas. O fundo é neutro e escuro. E no final das contas, o que a gente viu depois do tratamento da imagem foi uma imagem viva, vívida, saturada. Por quê? É mais fácil tratar aquilo que é saturado, aquilo que é mais escuro, do que imagens tão claras como essas. Se a pessoa que criou esse fake tivesse esse conhecimento prévio, já teria feito as imagens não como um fake de um set de filmagem e de um set de fotografia, mas sim como já as artes publicitárias oficiais. Preste atenção. Se você der uma olhada no que está no trailer, destoa 100% do que está nessas imagens. Até o bracelete, no estilo do Capitão América que o Ciclope aqui tem, essas imagens notoriamente não aparecem. Então não caia nesta cilada. São vários detalhes que, sinceramente, só quem quer acreditar mesmo é que vai acreditar nisso. Mas o que eu tenho a trazer, pouquinho a mais do que está aqui. Vê, há uns meses atrás, quase um ano, saiu esse vazamento, que muita gente desacreditou. Até eu mesmo tenho até hoje uma pulga atrás da orelha, se é real ou não. Mas, lembrando do que aconteceu com o Tom Holland, na época que ele fez o teste para o Homem-Aranha em Guerra Civil, ele utilizou esse uniforme aqui, essa é uma imagem realmente do momento em que ele estava fazendo o teste com o Chris Evans. Olha esse tecido, muito específico, muito interessante, muito próximo do que foi esse visual. Aqui vazado, né? Depois ele utilizou um uniforme tático realmente ali para filmagem e no final ele foi alterado com CGI, né? Modificaram, utilizaram CGI, ficou totalmente diferente. São fases da produção. Esse uniforme certamente foi utilizado para teste de iluminação. Então há grandes chances, naquele visual desacreditado, não que ele vai estar no filme, mas que ele tenha sido construído para que dublês ou até mesmo ator, junto ao ambiente, pudesse fazer ali um pequeno teste de iluminação, teste de cenário. Então esse visual, que muitos desacreditaram, eu acredito ser mais real para aquele momento de início de produção do que essas imagens com tantos detalhes. Um outro ponto, esse sim que eu acredito, são as imagens que saíram há meses atrás, que muita gente desacreditou, mas que naquela época não tinham IAs suficientemente boas para criar esse realismo, principalmente com personagens tão secundários como essa Namora. Muita gente desacreditou mais ainda dessa arte conceitual Tobey Maguire que apareceu. A cor tá diferente, o uniforme é outro. Não. Analisando cuidadosamente outras imagens que saíram do Tobey Maguire na época, ali de No Way Home, das artes conceituais e tudo mais, nota-se que as cores estão muito próximas. Está bem coerente. E até mesmo, se for uma arte conceitual real, o que eu acredito, são artes conceituais, tem liberdade para se fazer, para se inventar.
Perceba como seria o uniforme conceitual do Andrew Garfield do filme. Totalmente diferente do que foi no final das contas. Porque é um momento que você está ali pensando o que será, né? Então há essa liberdade criativa. E mesmo assim, se você for cabreiro e falar, mas na arte conceitual ele tem as teias e aqui não. Olhe só como foi utilizado um projeto de arte conceitual, de divulgação do material, do filme em digital do Tobey Maguire. As teias quase não aparecem, principalmente com imagem uma baixa qualidade como foi essas aqui que saíram. Então, o que eu quero dizer com isso é que essas imagens mais antigas têm mais chances de serem reais. Eu bato o martelo ali 95% de chances de efetivamente serem reais do que essas imagens aqui. Principalmente o que me pega muito é essa arte conceitual, que lembra muito a arte conceitual utilizada na Marvel, à torta e à direita, e aqui eu deixei um exemplo para que vocês possam dar uma olhada. No final das contas, a gente só vai saber mesmo quando o filme sair. Mas, na dúvida, vem me perguntar. Na dúvida, deixa sair mais algum material para a gente analisar, porque a olhos leigos, como da maioria, já olha e já diz, eita, é real. Mas para mim, que trabalho com isso diariamente, que a gente acaba adquirindo um tato de ver mesmo que é fake. E nada supera a naturalidade do ser humano. Nenhuma máquina há de reproduzir essa naturalidade. E assim como no passado, a gente acreditava em personagens feitos por CGI, por serem tão reais. E hoje, a gente vê que claramente é um boneco modelado em 3D. Há de chegar o dia em que nossos olhos estarão treinados o suficiente para que a gente analise e já de cara observe que aquilo ali não é humano, que aquilo ali é inumano. Então é isso.